Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Felipe Machado Faria de Souza. Estou junto com Railane Silva de Souza e os professores Lino Augusto Sander de Carvalho e José Ricardo de Almeida França, e viemos apresentar a vocês o trabalho sobre o índice de temperatura e umidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. Bom, o nosso estudo, o título, como já diz, é sobre o índice de temperatura e umidade na região metropolitana do Rio de Janeiro. E esse índice ele é um cálculo que representa diferentes níveis de desconforto humano relacionado à temperatura e umidade do ar. Bom, e citando um exemplo do que seria esse desconforto causado por esta relação de temperatura e umidade do ar, que é quando temos uma temperatura bastante elevada com o ar saturado, ou seja, a umidade relativa do ar ela está em 100%. Então o nosso corpo ele não consegue perder calor, A perda de calor ela é diminuída e às vezes essa perda de calor que não ocorre acaba gerando uma certa irritação, um certo desconforto térmico em nosso corpo. Bom, e o frio ele também gera um certo nível de desconforto, Não é só o calor. Então pessoas, por exemplo, que têm problemas ósseos, costumam sentir bastante dores. Pessoas saudáveis também, com uma temperatura do ar bastante baixa, você começa a sentir dores de cabeça, dores no ouvido. Enfim, não é só temperaturas altas que gera também níveis de desconforto. Sendo assim, essa relação de temperaturas muito altas e temperaturas muito baixas acaba trazendo algumas consequências negativas para o corpo humano. E o nosso corpo ele tem temperaturas médias que variam mais ou menos de 36 a 37 graus Celsius. Então, quando você tem temperaturas abaixo dessa média, você está sofrendo de hipotermia. E se você tem temperaturas acima dessa média, são os casos de hipertermia. Bom, com isso, o nosso estudo tem como motivação, primeiro, classificar imagens com base no índice de temperatura e umidade, utilizando dados dos sensores MODES Água e Terra, que para o produto de temperatura da superfície possui uma resolução espacial de 11 km e temporal de 1 dia, usando dados diurnos e noturnos. E também utilizando dados do produto de reanálise atmosférica, o ERA5, que possui uma resolução espacial de 11 km. E as imagens que serão utilizadas do ERA5 eles são também correspondentes aos dados do MODES, uma vez que ele possui uma resolução temporal de 1 hora. Bom, e o nosso objetivo específico é analisar sazonalmente em verão e inverno a evolução do índice de temperatura e umidade em um período de 5 anos, sendo eles de 2005 a 2009, de 2010 a 2014 e de 2015 a 2019 na região metropolitana do Rio de Janeiro. Bom, e nossa área de estudo, como vocês já sabem, é a região metropolitana do Rio de Janeiro, sendo o mapa aqui da esquerda um mapa de localização dessa região, que fica na costa litorânea do Brasil, e à direita temos um mapa do tipo de cobertura do solo, onde temos em vermelho as áreas urbanas, em verde as áreas de vegetação e em bege as áreas rurais, além das áreas não identificadas que estão marcadas de amarelo. Bom, ainda na área de estudo, agora em termos climatológicos, a região metropolitana do Rio de Janeiro ela tem uma predominância de clima tropical, onde o verão costuma ser mais úmido e também chove mais, em relação ao inverno, que chove pouco e tem um clima mais seco em relação ao verão. E também está sob influência da zona de convergência do Atlântico Sul, que costuma ocorrer entre novembro e março, que é um período mais úmido. E essa zona de convergência ela cria uma faixa de nebulosidade do sul da Amazônia até a região central do Oceano Atlântico, o que gera uma certa instabilidade na temperatura do ar na região metropolitana do Rio de Janeiro. Portanto, essas ECAs ela tem uma influência bastante significativa durante o verão, onde costuma diminuir a temperatura do ar. Bom, então aqui nós temos a metodologia que foi aplicada em nosso estudo. Bom, primeiro temos uma seleção de imagens, onde vamos ter 570 imagens para cada produto MODES, Água e Terra. E para essa seleção de imagens, primeiro procuramos as imagens que possuem poucas nuvens na área de estudo e depois separamos um número mínimo de imagens para cada mês, onde os meses mais secos possuem um número maior de imagens que os meses mais úmidos. Sendo assim, cada ano vai ter um total aí de 38 imagens e como a nossa série temporal tem 15 anos,
38 vezes 15 vai dar aí um total de 570 imagens para cada produto molde. Bom, e após a seleção de imagens, a gente converte a temperatura da superfície do molde em temperatura do ar, e com os dados de temperatura do ponto de orvalho, a gente estima a umidade relativa do ar. Depois, com os dados de temperatura do ar do molde e com o resultado da estimativa da umidade relativa do ar, é calculado o índice de temperatura e umidade. E no próximo slide eu vou mostrar com mais detalhes, como foi feita essa conversão de temperatura da superfície para a temperatura do ar no molde, como é que foi feita essa estimativa de umidade relativa e como foi aplicado o cálculo do índice de temperatura e umidade. Bom, e depois que esse cálculo ele é feito, as imagens elas são classificadas, posteriormente validadas e por fim são gerados os mapas espaciais para o verão e inverno. Bom, aqui é um pouco mais sobre as estimativas que foram aplicadas no estudo, começando pela estimativa da temperatura do ar. E essa estimativa ela é baseada num estudo com os mesmos colaboradores, onde a gente obtém um modelo de estimativa da temperatura do ar comparando os dados de temperatura da superfície com os dados de temperatura do ar também do ERA 5, onde esse modelo ele é obtido através de uma regressão linear. Agora, em relação à estimativa da umidade relativa do ar, primeiro a gente obtém a pressão parcial do vapor d'água, utilizando os dados da temperatura do ponto de orvalho do ERA 5, e posteriormente obtemos o valor da pressão de saturação do vapor d'água, utilizando os dados de temperatura do ar estimados no molde. E calculando a razão entre a pressão parcial e a pressão de saturação do vapor d'água, resulta no que conhecemos como umidade relativa do ar. Isso quer dizer que, dado uma certa temperatura do ar, você necessita de uma certa quantidade de vapor d'água para deixar o ar saturado, ou seja, uma umidade relativa de 100%. Então, quando nós temos uma umidade relativa do ar próxima de 100%, isso quer dizer que a temperatura do ar está próxima da temperatura do ponto de orvalho, sendo que este vai estar sempre acima da temperatura do ar. Então, quando temos uma temperatura do ponto de orvalho bastante acima da temperatura do ar, isso quer dizer que a umidade relativa vai estar baixa. E por fim, temos aqui o cálculo do índice de temperatura e umidade, e este é obtido a partir da temperatura e umidade relativa do ar. Bom, aqui nós temos o critério para classificar as imagens, e esta foi com base no material da Universidade Federal do Paraná, sendo que este foi feito para classificar os valores do índice de temperatura e umidade para o verão. Então, com isso, para classificar as imagens para o inverno, obtemos então a classificação também proposta de Soukuk-Park em 2014. Temos as seguintes classificações. Os valores de ITU abaixo de 49 são classificados como desconforto por frio. Os valores entre 50 e 68 são classificados como sensação de frio. Os valores entre 69 e 71 são classificados como nenhum desconforto. Os valores entre 72 e 74 são classificados como pequeno desconforto. Os valores entre 75 e 79 são classificados como desconforto considerável. Os valores entre 80 e 89 são classificados como grande desconforto. E, por fim, os valores acima de 90 são classificados como desconforto máximo ou máximo desconforto. Bom, aqui nós temos a validação dos resultados do índice de temperatura e umidade, utilizando os dados de temperatura do ar e umidade relativa do ar das estações meteorológicas do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, nós temos aqui essa tabela com os resultados dos erros percentuais médios, onde o menor erro obtido foi na estação de Niterói para os dados noturnos do Terra, com 1,3%, e também nos dados noturnos do Terra foi obtido o maior erro, com valor acima de 6%. Bom, agora nós temos aqui os mapas espaciais do índice de temperatura e umidade para o verão e inverno, no horário de 1 da tarde, mostrando a evolução do desconforto térmico humano entre 2005 e 2009, entre 2010 e 2014 e 2015 a 2019. Então, começando as análises para o verão,
a gente pode observar que há um aumento desse desconforto térmico nas áreas urbanas, onde predomina o grande desconforto, e nas demais regiões predomina o desconforto considerável. Já no inverno é possível observar que o desconforto ele chega a diminuir nas áreas urbanas entre 2010 e 2014, onde predomina a classe de pequeno desconforto. Porém, no período seguinte, de 2015 a 2019, o pequeno desconforto ele volta a aumentar nas áreas de maior densidade urbana. E ainda no inverno, a gente pode observar que nos 3 períodos, o município de Petrópolis, que é essa região mais acima da região metropolitana, possui uma predominância de uma sensação de frio, enquanto as demais regiões há uma predominância de nenhum desconforto. Bom, aqui nós temos a evolução horária do índice de temperatura e umidade somente para o último período, também em verão e inverno. Então, começando pelo verão, novamente, a gente pode observar que durante a noite, nas áreas urbanas, há uma predominância da sensação de desconforto considerável, e nas demais regiões, há uma predominância do pequeno desconforto. E no município de Petrópolis, novamente dizendo, é o município mais acima da região metropolitana, há uma predominância da sensação de frio. E ainda no verão, durante a manhã e a tarde, há uma predominância nas áreas urbanas do grande desconforto, e nas demais regiões a predominância do desconforto considerável. Bom, agora no inverno, durante a noite, a predominância da sensação de frio em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. E pela manhã e à tarde no inverno, nas áreas urbanas, há uma predominância do pequeno desconforto. Nas demais regiões tem a predominância do nenhum desconforto. E no município de Petrópolis, a predominância da sensação de frio. Bom, agora nós chegamos ao final de nosso estudo, onde podemos ter como considerações finais, primeiro, em relação à validação de dados, em que os resultados dessa validação mostrou um desempenho bastante satisfatório em relação ao índice de temperatura e umidade estimado, quando comparados com os dados das estações meteorológicas. Bom, agora em relação às análises espaciais da evolução temporal e horária do índice de temperatura e umidade, podemos verificar que o desconforto térmico é maior nas áreas urbanas, que de certa forma é esperado devido aos efeitos das ilhas de calor urbano. O desconforto ele vem aumentando nos verões, durante os períodos que foram determinados. O desconforto térmico ele vem aumentando durante o verão. E ainda sobre o verão, durante a noite, as áreas urbanas possuem a predominância do desconforto considerável. E no inverno, o desconforto térmico é maior nas áreas urbanas durante o dia e a noite, sendo nos horários noturnos há uma predominância da sensação de frio em toda a região metropolitana. E por fim, no município de Petrópolis, há uma predominância da sensação de frio, exceto para o dia e a tarde no verão. E também podemos destacar o fato de que não houve nenhum máximo desconforto, e também não houve desconforto por frio, exceto numa pequena região durante a noite no inverno, na subida da região serrana. Bom, nosso estudo termina por aqui. Vocês estão a ver as referências bibliográficas. E então eu agradeço a todos vocês pela atenção.